A economia vai melhorar, o Bitcoin vai chegar aos 100 mil dólares e o preço do barril do petróleo pode bater tão alto quanto 300 dólares. Essa é a opinião do Clayton Chambers, um empresário britânico, autor e especialista em mercado financeiro, que foi dado uma entrevista ao David Lean Report, e hoje a gente irá entender um pouco mais sobre o que ele está pensando. E se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA na Irlanda, e toda semana nós trazemos aqui uma análise detalhada de algum grande gestor financeiro, economista, alguma outra pessoa renomada do mercado financeiro internacional, para a gente poder entender o que essas grandes mentes estão pensando e também fazendo com o seu dinheiro. Tudo isso para que a gente possa aprender e também melhorar, a performance, os retornos que a gente obtém com os nossos investimentos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já deixo o convite para você se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo. E como sempre, eu deixo o aviso que o link para a entrevista em inglês está aqui embaixo na descrição, mas eu vou traduzir tanto a parte do português quanto a parte do economês, e é por isso que eu peço para você ficar aqui até o final assistindo o vídeo comigo. Beleza? Eu trouxe aqui o material no celular, um resuminho, para a gente poder então ver os tópicos. Vamos lá. Começando então o vídeo, ele fala sobre as perspectivas do mercado para criptomoedas, onde Klein projeta um ano promissor para as criptomoedas, especialmente o Bitcoin e o Ethereum, sugerindo investir em ações vinculadas a cripto para aproveitar o potencial do seu crescimento. Muita gente, quando a gente fala aqui de investir em criptomoeda, pensa logo em diretamente você investir na criptomoeda em si, o Bitcoin, o Ethereum. E tem muitas particularidades se você está fazendo isso, principalmente se você tira da corretora, deixa sobre sua própria custódia, você detém a moeda em si, Mas para quem tem investimentos em commodities, e é o que basicamente o Bitcoin e o Ethereum funcionam como, a gente sabe que se você investir na commodity, você tem um retorno X, mas se você investir numa empresa ligada com aquela commodity, você tem um retorno maior ou menor, dependendo aí da volatilidade. Como assim? Deixa eu explicar. Quando você investe, por exemplo, no ouro, se o ouro sobe 10%, você ganha 10%. Agora, se você tem uma empresa que faz extração de ouro, normalmente quando o ouro sobe 10%, essa empresa aqui sobe 20%, 30%, 40%. Quando o ouro cai 10%, ele cai 10, 20, 30, 40. Ele cai mais do que o ouro, ele sobe mais do que o ouro. Essa é a diferença entre você investir na commodity direto ou você investir numa empresa ligada à commodity. É a mesma coisa que funciona para o Bitcoin, e como ele está vendo um cenário muito positivo para o Bitcoin, ele está se alocando em empresas que são relacionadas à parte de criptomoedas. E aí pode ser tanto na parte de extração, nas empresas que ficam lá gerando os bitcoins, fazendo as análises para o Bitcoin, ou também pode ter, por exemplo, uma Coinbase, que é uma corretora de investimento que é ligada a criptomoedas, não necessariamente o Bitcoin e o Ethereum. E aí ele fala que tem uma grande expectativa para a parte dos investimentos em Bitcoin, especialmente por conta do halving. E vocês podem ver aí na tela que, em geral, quando a gente tem um halving, os preços sobem muito logo após o halving. Então, como o próximo halving está para acontecer agora em abril de 2024, como vocês também podem ver, essa expectativa, não é batido no martelo, mas é o que se espera, a tendência é que depois do halving o preço venha a subir consideravelmente, repetindo o cenário, essa expectativa de muita gente, o que pode trazer retornos significativos para os investimentos. E daí, então, falando das estratégias de investimentos em criptomoedas, ele justamente entra nesse assunto, que ele acaba preferindo garantir lucros antecipadamente e reinvestir parte dessas criptomoedas, desse lucro das criptomoedas em outras criptos mais arriscadas e menos conhecidas. E aí, só para explicar aqui mais ou menos como é o racional dele, Vamos supor que ele começa com Bitcoin, ele compra Bitcoin, estava, 20 mil, subiu para 40 mil, ele fez 100% desse lucro. Em vez de esperar esse 100% do lucro, ele provavelmente tira nos 30 mil, fica só com 50%. E aí ele pega esses 10 mil de lucro que ele conseguiu e coloca em outra criptomoeda. Pode ser uma meme coin, pode ser, enfim, qualquer que seja a criptomoeda. E aí ele tenta exponencializar esse ganho com as outras criptomoedas. E por que ele faz isso? Porque em geral o Bitcoin sobe 100%, as outras criptos, principalmente as altcoins, sobe 100, 200, 300, 500, 1000%. Então ele consegue aumentar a quantidade de retorno que ele consegue sem correr risco, Porque ele já tirou o lucro dele da mesa, ele já tirou o capital dele investido da mesa. Então ele não necessariamente está correndo o risco de perder dinheiro. Se ele perder aquilo ali, é um dinheiro que ele ganhou de retorno. Então não tem tanto problema para ele. Não é do capital dele que ele investiu. E aí ele entra justamente nessa ênfase de você realizar lucros, onde ele destaca a importância de não ser excessivamente ganancioso em mercados voláteis, sugerindo que garantir lucros antecipadamente pode ser uma estratégia sábia. Muita gente acha que você tem que comprar o ativo e esperar ele dar 1 milhão%, 100 mil%, alguma coisa assim para poder tirar o lucro da mesa. Ele já acha que não, ele acha que você deve colocar o seu ativo, você investe, quando der um retorno ali você tira parte do seu capital e você vai retirando essa parte do seu capital à medida que ele vai crescendo, para você ir retirando o lucro da mesa, Você não deixar tudo
lá dentro do ativo. Por dois motivos, né? Primeiro, tem um motivo de se você deixa na mesa de voltar para zero ou voltar para o capital inicial, você só perdeu dinheiro. Tem várias histórias de vários ativos de investimentos em várias pessoas que passaram por isso. Investe, aí cai, e aí não ganhou dinheiro, poderia ter lucrado e não lucrou. E segundo, porque você minimiza o risco dos seus investimentos. Se você bota 50 mil, vai para 70, e aí você vai lá e tira 20, você não botou mais 50 mil, você botou só 30. Então vai diminuindo o risco, né? Vai diminuindo o capital inicial. E aí você consegue ir minimizando, mitigando pelo menos os riscos. Agora, obviamente, tem gente que não segue essa estratégia. Por exemplo, uma pessoa muito famosa desse meio que não segue essa estratégia é o Warren Buffett. Ele compra e passa a eternidade com aquele ativo. Existem diferentes tipos de estratégias, né? Só para deixar claro aqui, mas a do Glenn é justamente a de fazer a mitigação do risco ao longo do tempo que for obtendo lucro. E aí ele entra na parte do desempenho forte do Bitcoin, que ele diz que apesar do sentimento pessimista que ele tinha, e ele de fato teve um sentimento muito ruim no ano passado, ele achava que ia cair para casa dos 18, 20 mil, e de fato aconteceu. Ele reconhece o desempenho forte do Bitcoin, prevendo um potencial aumento para a casa dentro de 90 a 120 mil dólares, especialmente após superar a resistência dos 40 mil, que era um suporte anterior. Isso é para quem faz mais análise gráfica, tá, gente? E aí ele bateu e voltava, batia e voltava. No caso, ele, quando era suporte, ele batia e subia, batia e subia. E aí quando ele superou essa faixa dos 40 mil para o Klein, ele acredita que agora tem um potencial de realmente voltar a subir, de voltar a patamares dos 60, 70 mil, que era a máxima histórica, e depois passar a chegar na casa lá dos 120 mil dólares, ou até 120 mil dólares. E aí depois ele entra na parte de adaptação de estratégias de investimento, onde ele enfatiza a necessidade de adaptar suas estratégias de investimentos com base nas mudanças das condições do mercado, exemplificando mudanças no sentimento em relação ao Bitcoin. Então ele fala, não adianta você botar a sua mão ali e ficar preso naquela tese para o resto da vida. Você tem que ter uma adaptação do mercado. Você vê que o cenário está ruim, você pode ficar pessimista, você pode tirar o seu dinheiro da mesa, não investir em um determinado ativo, mas no momento você tem que ser capaz de distinguir se realmente ainda está nesse momento ou não. Então você tem que ir reavaliando as suas teses, né, de tempos em tempos, para poder ver se de fato ainda faz sentido, se não faz mais sentido, o quanto faz sentido, o risco-retorno desse sentido. Então, você tem que esperar e fazer todos esses ajustes aqui no seu portfólio constantemente para evitar que você venha a perder dinheiro. No caso dele, por exemplo, ele estava com uma visão mais pessimista para o Bitcoin ano passado, ele não comprou, então ele deixou de perder dinheiro, né? Provavelmente, sei lá, ele saiu nos 30, ele comprou nos 50, vendeu no 30, por exemplo. Mas caiu até 15, ele poderia ter perdido bem mais dinheiro. E aí depois ele comprou de novo, vamos supor, nos 20. Isso é tudo exemplo, tá, gente? Ele não falou isso na entrevista, eu só estou dando exemplo para vocês entenderem. Ele comprou nos 20, aí voltou para agora para os 40, ele já está com o capital dele total. A queda que ele tinha perdido ali dos 50 para 30, ele já está ganhando, inclusive, porque já está acima. Então ele vai fazendo esses ajustes, essas mudanças de adaptação das teses de investimento baseado no que está acontecendo. E falando da questão de alta performance, né, também do sentimento em relação ao Bitcoin, vocês podem ver aí na tela que o Fear and Greed Index, que é basicamente o indexador do medo e ganância, tá apontando justamente para uma leve ganância, né? Tá na casa dos 70 no momento que eu tô gravando esse vídeo. E aí você pode ver que tava no 60 no mês passado e aí ele vem subindo gradativamente. Então as pessoas estão cada vez mais gananciosas, cada vez mais querendo comprar Bitcoin. Então tá saindo mais do aspecto do medo, feito tava, e tá entrando agora num momento onde realmente as pessoas estão com expectativas de que vai subir, que vai aumentar, que vai melhorar as coisas. E estão com a expectativa aí então, de ganhar bastante dinheiro com o Bitcoin. Então, se aumenta a quantidade de pessoas comprando, aumenta esse indicador aqui, sobe um pouco mais. E à medida que ele vai subindo, que as pessoas vão ficando mais gananciosas, é de se esperar então que o retorno do Bitcoin venha a ser crescente, né? Porque se tem muita gente comprando, tem muita demanda, a tendência é que o preço suba também para acompanhar. E é uma das coisas que o Klein fala durante a entrevista, é que o momento agora está bastante positivo para o Bitcoin. E aí depois dessa parte de criptomoedas, ele entra agora na parte econômica da coisa, né? Parte de impacto da inflação. O Klein destaca que a inflação em alta impacta vários mercados, ressaltando a necessidade de se adaptar a mudanças nas condições do mercado, especialmente em relação à dinâmica da inflação. E aí ele entra nessa questão de inflação justamente porque a inflação estava num momento muito alto e era de se esperar, por exemplo, que o Fed viesse aumentar a taxa de juros, talvez não tanto quanto tivesse aumentado, mas era de se esperar que ele aumentasse a taxa de juros. Isso é mudar a dinâmica de mercado. Agora que o Fed já está falando em baixar, né, reduzir taxa de juros, as pessoas já estão pensando em outro momento de mercado
E aí eles vão se adaptando aqui. E o impacto da inflação é muito importante, porque isso vai determinar se o Fed vai ser mais agressivo, menos agressivo, esse tipo de coisa. E aí ele fala justamente dessa parte de inflação, e eu estou colocando aí na tela para vocês um gráfico que é o Cost PCI, que é basicamente o núcleo do PCI, que é um dado de inflação diferente do CPI, mas é um dado de inflação também, que é utilizado inclusive pelo próprio Fed, e ele está comparando com o overall PCI, ou seja, o núcleo da inflação do PCI versus o headline, é o que sai na manchete aí, o preço de inflação do PCI. E vocês podem ver que o Cost PI, ele subiu menos, que é o núcleo da inflação, que é a mais difícil de se combater. Ele subiu menos e caiu menos. Então, mostrando que parte dessa inflação, ela ainda está na economia. Percebam que está ali alguma coisa na casa dos 3,5% do Cost PI. Então, ele ainda está bastante resistente. O Fed ainda tem que fazer muita coisa para conseguir controlar essa inflação. E é de se esperar, então, que a gente venha permanecer com as taxas de juros mais altas aí por algum tempo, né? O mercado já está precificando cortes agora em março. E é possível que a gente não venha ver os cortes em março, que a gente só venha ver cortes mais para frente, à medida que for arrefecendo essa inflação. E aí depois ele entra na questão do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem muito peso na parte de inflação. A gente já trouxe aqui vídeos explicando essa parte da relação do mercado imobiliário com o mercado de inflação, que inclusive a expectativa é que para controlar a inflação tem que ter um arrefecimento do mercado imobiliário. Um grande gestor dessa parte de mercado imobiliário falou, e a gente trouxe num vídeo tipo esse. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. Mas na visão do Klein, apesar das altas da taxa de hipoteca nos Estados Unidos, ele observa que os preços imobiliários não colapsaram, atribuindo isso às hipotecas de taxa fixa e à natureza ilíquida dos ativos imobiliários. A expectativa de muita gente é que com o aumento da taxa de juros, o mercado de casa viesse a cair consideravelmente, o que não aconteceu. Na visão dele, isso se dá justamente à questão das hipotecas de taxa fixa, onde você consegue estabelecer o quanto você vai pagar do financiamento do seu imóvel e deixar aquilo fixado, né? Então muita gente financiou a taxas muito baixas. E a natureza ilíquida dos ativos imobiliários, a dificuldade que é de você se livrar ou de você comprar um ativo imobiliário. Essas duas condições fizeram com que o mercado imobiliário ficasse muito mais resistente do que as pessoas tinham expectativa. E aí eu trouxe inclusive para vocês verem o National Home Price versus CPI, né? O preço que você paga lá na sua casa versus a inflação. E vocês conseguem ver que o CPI está muito inferior em relação ao preço das casas. Então, mostrando que o preço dos aluguéis, né, o preço de comprar casa subiu consideravelmente mais do que a inflação. Então, era de se esperar que, para também reduzir um pouco de inflação, esses valores viessem a reduzir, até deram uma pernada para baixo. Vocês podem ver no gráfico que deu uma leve queda lá no final de 22, começo de 23, mas que já voltou a subir, inclusive já está beirando ali as máximas históricas novamente. Então, a questão de casa está muito bem consolidada, estruturada e não está passando por nenhum tipo de recessão feita a grandíssima maioria dos economistas e gestores estavam pensando no ano passado. Com relação à questão da taxa de juros e preço dos ativos, Klein enfatiza a relação direta entre as taxas de juros e os preços dos ativos, apontando que taxas mais baixas frequentemente resultam em preços mais altos dos ativos, que é basicamente a relação que a gente já trouxe aqui várias vezes, né, durante o ano passado. Quando a taxa de juros sobe, a taxa de desconto futura para o presente ela é maior e, portanto, o valor do ativo hoje é menor por conta de trazer esse valor futuro a valor presente. Quando as taxas caem, o valor futuro volta a ter um desconto menor e, portanto, o valor hoje sobe bastante. Isso serve para ativos financeiros de bolsa de valores e serve para outros ativos também, que é a dinâmica normal de se esperar, né? Da dinâmica da taxa de juros. E aí ele entra na dinâmica global do mercado imobiliário, onde ele contrasta as hipotecas de 3 anos do Reino Unido, inclusive ele está no Reino Unido, né? Ele é britânico, como eu falei na introdução, com as opções de taxa fixa de longo prazo da Europa, expressando preocupações sobre o impacto do aumento das taxas do mercado imobiliário britânico. E aí eu trouxe para vocês um gráfico que mostra justamente o Annual Rental Growth, né? O crescimento anual dos aluguéis do Reino Unido comparado com Londres comparado com o Reino Unido, na verdade. E aí vocês podem ver que a expectativa é que venha a desacelerar, né? Tipo, esse crescimento não seja mais tão significativo feito estava sendo, mas vocês podem ver que depois da pandemia ali, mais ou menos em meio de 2020, estava na queda, né? Aí ele voltou a subir, deu um spike bem grande lá para cima e agora está voltando a reduzir
e a expectativa é que até dezembro de 2024 ele fique em torno de 2% em Londres, comparado com 5% lá no Reino Unido, né? E como a inflação no Reino Unido está bastante acelerada ainda, as taxas de juros ainda estão relativamente altas e a expectativa é que isso se mantenha lá também por mais tempo, pode ser que de fato essa previsão venha estar correta. E aí a gente entra então no grande palpite dele aqui com relação à questão de commodity, principalmente o petróleo, onde ele acredita que a possibilidade de os preços do barril de petróleo chegarem a $300 por barril. Isso é extremamente inflacionário, tá, gente? Então, a 150 a gente já viu, 130 na verdade, já viu inflação chegando a quase 10% nos Estados Unidos. Se batesse de fato $300, da inflação explodiria e seria bem problemático para o mundo. Mas ele cita o aumento do consumo do carvão na Ásia e ele diz que essa demanda por petróleo vai persistir. Basicamente, o carvão ele tem um problema de muito mais emissão de CO2 do que o petróleo. Então, em tese, usar petróleo é melhor do que usar o carvão. Só que o carvão, em alguns locais, são mais baratos de se extrair. Então, é mais difícil você ter acesso a petróleo, e petróleo você precisa normalmente de uma fonte externa, se o seu país não tem. O carvão, alguns países conseguem eles mesmos extrair e já usar desse carvão. A China é um dos maiores consumidores de carvão, mas não só. Vários países asiáticos usam bastante carvão, vários países da África também usam bastante carvão. E a tendência é que esse consumo de energia venha a aumentar consideravelmente e, portanto, é de se esperar que parte dessa demanda vá para o petróleo e, portanto, aumente o preço do barril. Talvez não no curto prazo, né? Ele está falando aqui, mais no longo prazo, mas a expectativa é que, de fato, essa demanda venha passar para o petróleo na visão dele. E aí, com relação à questão do consumo de carvão, ele destaca o alto consumo de carvão na China e na Índia, indicando desafios para esforços globais na redução da emissão de carbono. E aí eu mesmo trouxe esse gráfico aqui que eu estou colocando na tela para vocês. Percebam que tem o consumo de carvão de 1965 até 2022, até fim do ano passado. E aí percebam que os países globais, no geral, tudo subiu, né? Mas os países da OCDE caíram um pouquinho, mas os não OCDE consumiram muito, muito mais. E o que trouxe a média total bem lá para cima, né? Isso significa que a gente está falhando com relação a controle de emissão de carbono. Coisa que a gente já tinha falado aqui na live do Rick Hu, que foi a primeira live que a gente trouxe aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. Ele já falava que a expectativa é que viríamos a ter várias fontes na matriz energética que incluiriam carvão, que incluiriam petróleo, incluiriam energia nuclear, energias renováveis. Ia ser uma grande quantidade de energia que precisaria ser produzida para poder dar conta de toda a energia que estava sendo consumida pelo mundo. E aí ele fala, né, o Klein fala da questão dos efeitos da energia barata. Em um mercado global competitivo, as empresas precisam de energia barata para se manterem competitivas, especialmente em comparação com regiões que utilizam carvão de baixo custo. Um dos grandes problemas, por exemplo, para os Estados Unidos, para eles conseguirem produzir, para que o cidadão, em vez de comprar produtos lá da China, em vez de comprar produtos lá da Índia, compre no próprio Estados Unidos, ele tem que fazer o produto mais baixo. Só que é muito difícil você competir com uma pessoa que está usando carvão a preço de praticamente zero de compra para um outro país que está precisando usar petróleo e está com várias barreiras e tem várias medidas de segurança e tem várias coisas que fazem com que o preço do barril do petróleo seja muito mais caro. Então, o preço de energia mais cara torna muito mais difícil para os países, para alguns países, para conseguirem competir com outros países em termos de trocas comerciais internacionais. E aí ele entra justamente nessa questão, que é muito difícil empresas conseguirem produzir tão barato quanto países da China, quanto empresas da China ou da Índia, justamente por conta dessa diferença do preço da energia, que não é tão barato nesses locais que são mais caros. Aí ele entra na perspectiva econômica, onde ele fala justamente que está muito positivo para os próximos 3 e 4 anos. Então, nos próximos 3 a 4 anos, ele sugere um ambiente favorável para obter bons retornos financeiros. E é por isso que ele tem essa perspectiva, por exemplo, de Bitcoin subindo consideravelmente até a casa dos 120 mil. Ele fala de investimentos em ações, em casa de S&P subindo máximas históricas, rompendo máximas históricas. Então, é possível que, se ele estiver correto, a gente venha ver os mercados financeiros subindo consideravelmente nos próximos anos, o que traria, então, bons retornos para as carteiras de investimentos de muita gente, né? Que estavam amargando prejuízos severos por conta do 2022. Teve quedas significativas no portfólio
padrão, que é o 60-40, na maioria dos portfólios pelo mundo. E aí ele entra na questão do ouro, né? Ele analisa o mercado de ouro, discutindo a importância de quebrar um nível de resistência-chave para indicar potencial para um movimento substancial. Nesse caso, eu trouxe o gráfico para vocês vão poder ver aí que o ouro fica nessa casa dos 2.000 a 2.100, é uma resistência que nunca conseguiu ser quebrada. E aí a perspectiva é que em algum momento futuro ela venha a ser quebrada e ela também suba, né? E se ela subir, a expectativa é que continue subindo consideravelmente. E também deve ser um dos mercados dos quais o Klein acredita que deve subir e que deve ter bons retornos para o futuro. E aí ele fala da questão dos níveis psicológicos de preço. Percebam que quando eu falei aqui, eu falei entre 2.000 e 2.100, que são números redondos. Ele explica justamente isso. Klein explica o impacto psicológico de números redondos no comportamento de mercado, observando que os preços tendem a se aproximar desses níveis devido ao comportamento humano. Ninguém pensa, eu vou vender a $2.000.50, ou $2.000 2001. Todo mundo tenta arredondar, quero 50, quero 60, quero 70, quero números fechados, e aí por conta disso, a tendência é que muita gente coloque o mesmo preço, tanto para comprar quanto para vender, e aí faça com que os mercados cheguem e o gráfico bata nessas resistências e seja uma resistência psicológica. Aí ele fala na questão de que ele tem um investimento programado em ouro. Ele diz, apesar do comportamento atual, a média de custo de dólares como uma dollar cost average, né, que é basicamente a estratégia de você ir comprando sempre que o preço vai caindo um pouquinho e fazendo o preço médio para poder aproveitar do longo prazo. Ele diz, agora está muito barato, eu vou comprando, toda queda legal que vai dando, né? Tipo, 2, 3, 5%, eu vou lá e compro mais um pouquinho. E aí essa estratégia chamada de Dollar Cost Average, ou DCA, que é a sigla que se usa lá nos Estados Unidos, ou em inglês. E basicamente a estratégia consiste em fazer esse negócio que eu falei, né? De ir comprando aos poucos, à medida que for caindo, para poder ir aproveitando e comprando a preços mais baixos. E ele fala que isso é uma estratégia muito prudente para investidores de longo prazo que acreditam no ativo como ele, né? Aí ele entra nas projeções financeiras para 2024, onde ele antecipa um ambiente financeiro positivo, esperando que os mercados criptos se destaquem ao lado de um crescimento econômico contínuo. Então, ao contrário de várias pessoas que eu trouxe aqui que têm um viés mais pessimista, dizendo que a economia pode entrar numa recessão, que ainda não estamos completamente livres, no caso do Klein, ele acredita que não. Que a gente não só se livrou de uma possível recessão, que vai ter crescimento econômico e que os mercados financeiros, especialmente no caso cripto que ele destaca, vai ter performance excelentes nos próximos 3, 4 anos. E aí ele fala da questão da influência política na economia. Ele sugere que a ausência de preocupações com a reeleição para os candidatos presidenciais, e aqui ele está falando tanto do Biden quanto do presidente Trump, que possivelmente serão os que vão competir para a eleição dos Estados Unidos no próximo ano, pode resultar em menos interferência política nas políticas econômicas nos próximos anos. E se tiver menos interferência política, significa que, em tese, o mercado está mais livre, e o mercado estando mais livre pode fazer mais coisas, e aí pode levar a mais crescimento, se esse for o que a maioria das empresas, né, devem querer, né, continuar expandindo suas empresas e evoluindo seus lucros, suas margens. E aí ele fala da importância da adaptação. Ele, ao longo da entrevista, enfatiza a importância de você conseguir se adaptar às mudanças de mercado, ser flexíveis com estratégias de investimento e permanecer informado sobre dinâmicas econômicas globais. E muito em linha com o que a gente já falou aqui durante praticamente esses 25 minutos, ele traz muito essa visão dele. Eu acho que vai ser positivo, mas se à medida das coisas, né, que forem acontecendo, ele vê que não é tão positivo o feito ele está falando, ele dá a voltada para trás, pivota o posicionamento dele e vende, compra, enfim, ele vai mudando aí conforme ele vai vendo. Então você tem que ter a capacidade de se adaptar mediante a todos esses cenários. E aí, inclusive, fica até a minha sugestão aqui para vocês, se vocês por acaso precisarem de ajuda para montar estratégias de investimento, acharem que a minha ajuda pode beneficiar vocês, né, como consultor, saiba que a partir de janeiro agora, no fim de janeiro, estaremos abrindo mais algumas vagas para quem quiser agendar uma reunião comigo. A gente vai conversar, se conhecer, e aí se a gente vê que faz sentido um para o outro, a gente está se ajudando, aí você pode estar me contratando como seu consultor financeiro. O link para agendar um horário comigo é gratuito, tá, gente? O link vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? A visão do Klein é justamente essa. Ele acredita que a economia tende a performar muito bem nos próximos 3, 4 anos, que vários mercados tendem a subir, especialmente de criptomoedas, mas não só. Ele também fala bastante que está muito bullish, né? Acreditando muito na tese do ouro. E ele acha também que outros ativos internacionais vão performar bem. E aqui ele está falando, em geral, ações, mercado imobiliário,
também vão performar bem. Não tão bem quanto o ouro, não tão bem quanto o de criptomoeda, mas que ainda vão performar bastante bem. E aí eu queria saber, no caso, a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer para 2024? Eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero muito saber o que você está pensando. E se por acaso você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo. Também já se inscrever no canal para mais conteúdo sobre finanças, investimentos, economia no exterior, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos vocês. Lembro que, como sempre, deixei vários links aqui embaixo na descrição para vídeos que vocês podem se interessar, ou se não, você pode assistir este que está aí na tela, que foi escolhido especialmente para você.